Este encontro é co-organizado por nós, a organização principal não é nossa e acho que é importante sublinhar que a comunidade surda que o organizou escolheu a ESEC porque a reconhece como sua casa também para alojar aqui este importante encontro que tem duas grandes linhas fundamentais. A celebração dos 20 anos da Comissão para o Reconhecimento da Língua Gestual Portuguesa e, por outro lado, também um debate muito atual que é a acessibilidade linguística nos média. Eu venho representar a instituição a que presido, que é a entidade reguladora para a comunicação, a quem compete, de alguma forma, supervisionar como é que este tipo de questões é tratado nos órgãos de comunicação social e, nomeadamente, nas televisões. Antigamente via-se como um estorvo, não é? Alguém que estava ali a fazer sinais no ecrã, quando o ecrã era uma televisão, não era um ecrã multimédia. Os ecrãs hoje são ecrãs multimédia. A televisão tradicional, como a conhecíamos há uns anos, acabou e o que hoje temos é imensas informações escritas e diversos apelos orais e audiovisuais e grafismos de toda a espécie no ecrã. E, portanto, as pessoas que aparecem ali a fazer-nos tradução gestual já se enquadram mais facilmente naquela floresta de sinais e de formas de comunicação, digamos, de semiótica televisiva que ali aparece. Nós, a comissão organizadora desta conferência, já auscultamos as pessoas surdas sobre as suas opiniões, no entanto não tínhamos uma prova dessa auscultação e daí a necessidade de se marcar este encontro para se fazer a recolha de opiniões e para sermos então os porta-vozes, a porta-voz destas opiniões e levar à Federação Portuguesa das Associações de Surdos para se ter efetivamente uma prova daquilo que a comunidade surda pensa em relação a esta temática e daí fazer-se as adaptações necessárias, por exemplo, em relação ao intérprete na televisão, há surdos que preferiam ter, se calhar, a opção de inverter o intérprete com o resto do programa e ter o intérprete em grande. Há pessoas surdas que preferem utilizar a legendagem, no entanto, têm alguma preferência na cor porque conseguem ver melhor e, portanto, é necessária e é importante esta recolha de opiniões para se chegar também ao Ministério com factos documentados. As pessoas têm direito a viver a sua diferença pela positiva. Ser surdo é ser um cidadão como outro qualquer. O ouvido serve para ouvirmos, mas não é com o ouvido que efetivamente nós ouvimos. Nós ouvimos com o cérebro. É o que realça mais, sem dúvida, e que a maioria das pessoas acaba por achar que é só as mãos, basta só mexer as mãos, mas não é só mexer as mãos. Porque a surdez é um problema de comunicação. Quantas vezes nós, que até falamos bem, ouvimos bem, também não nos entendemos. Temos que pensar como é que esta criança se vai inserir na sociedade um dia quando for adulto. O aparelho, consigo ouvir, mas se eu não tiver o aparelho... Existem diferentes contextos onde o intérprete surdo pode trabalhar. Por exemplo, com surdos cegos, com pessoas surdas que tenham alguns problemas cognitivos, com pessoas surdas que vêm de países estrangeiros e que não sabem a língua gestual do país em questão, ou com pessoas surdas que não sabem ler, portanto não têm acesso à língua escrita. E, de facto, o intérprete surdo pode atuar nesses contextos em parceria com o intérprete ouvinte. Nós, ESEC, somos parceiros de um projeto coordenado pela Associação de Surdos da Dinamarca, que tem precisamente como tema central o intérprete surdo na televisão, e nós fomos os primeiros a formar intérpretes surdos, nós, ESEC. E espero que as televisões entendam que a acessibilidade é uma mais-valia para todos, uma mais-valia para elas, televisões, e uma mais-valia para quem assiste poder ter os conteúdos, não só os essenciais, mas os conteúdos na sua própria língua. E vejo que é um reconhecimento da figura do intérprete e um excelente desenvolvimento para a língua. E uma questão fundamental aqui é que nós, pessoas surdas, pagamos a taxa audiovisual e, portanto, temos direito a ter estas adaptações que nós precisamos nos programas, porque há alguns programas que não têm legendagem, outros que não têm interpretação, outros que o têm, de facto, mas há esta grande discrepância. E nós temos que lutar para ter acessibilidade plena, tal como as pessoas ouvintes têm. Porque as pessoas ouvintes conseguem ter acesso a toda a informação que é dita de forma oral na televisão. E nós, enquanto surdos, perdemos muita dessa informação e, portanto, a nossa luta é também essa, estar ao mesmo nível das pessoas ouvintes. Na Convenção das Pessoas com Deficiência, refere-se que as pessoas surdas têm ou devem ter pleno acesso à língua. E, de facto, é um artigo muito importante para nós, enquanto pessoas que nos inserimos e que estamos dentro dessa convenção. E é uma luta da comunidade surda, que haja, de facto, esse pleno acesso a toda a informação em língua gestual.
onde houver exclusão tem que haver comunicação para que haja integração. E essa, para mim, é a fórmula mágica que faz com que todos os cidadãos possam comunicar através da linguagem que tiverem disponível e com a qual lhes for possível participar no grande debate que as sociedades devem ter sempre. E, portanto, a comunicação não se esgota na linguagem verbal nem na escrita, a comunicação é cada vez mais emocional, a comunicação é cada vez mais temporal e nós estamos a precisar disso, porque no mundo digital há um asceticismo que é preocupante e acho que nós precisamos todos de nos ver uns aos outros e de voltar a fazer gestos.